Fala aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Me chamo Rodrigo, para quem não me conhece, e hoje eu tô passando aqui para vocês os palpites do dia 19 de outubro, belezinha? Hoje separamos aqui 8 jogos para passar para vocês e mais uma múltipla de odd 2,30 alguma coisa, beleza? Daqui a pouco a gente confere essa múltiplazinha aí. Então, sem mais delongas, vamos lá começar com os nossos palpites. Lembrando, todos os nossos palpites aqui são para over 1.5 FT, não passa outro mercado, ok? Vamos lá, primeiro jogo aqui na Noruega, primeira divisão. Temos às 13 horas o Jerv contra o Alesund. Confronto direto que a gente sempre analisa aqui em 2022, que é o ano vigente, e um ano para trás, então 2021 nesse caso. Tivemos 3 jogos já das duas equipes, todos bateram mais de 1,5 gols. Agora vamos conferir aqui os últimos 5 jogos do time da casa. Todos bateram mais de 1,5 gols, tá vendo aqui, ó? Os últimos 5. E do time visitante, dos últimos 5 jogos, 4 bateram e 1 não. Agora a classificação. O time da casa é o Jerv, correto? É, exato. É o último colocado da classificação do campeonato. E o visitante é o 12º. Então, ambos aí com a defesa bem ruim, principalmente o time da casa, sofreu 59 gols em 25 jogos, uma média de 2 gols aí por partida. E o visitante sofreu 38 em 25 jogos também. Agora, os últimos 5 jogos aqui somente dentro de casa e nessa competição. Todos bateram mais de 1,5 gols do time da casa. Não, 4, desculpa aqui, ó. O que ele ganhou de 1-0. E do visitante, os últimos 5 jogos jogando fora de casa, todos bateram mais de 1,5 gols. Então esse é o nosso primeiro joguinho aí do dia. Agora temos aqui na Suécia, né? O AIK contra o Häcken, às 14 horas. Confronto direto das duas equipes, 3 jogos nesses 2 anos aqui. Todos bateram mais de 1,5 gols também. Os últimos 5 jogos do time da casa, todos bateram mais de 1,5 gols. E do time visitante, apenas 1 não bateu. Então 4 bateu e 1 não. Classificação. O visitante é o primeiro colocado. 26 jogos, 58 gols marcados e 32 sofridos. Então a máquina de fazer gols aí. Uma média de 2 gols por partida. Mais de 2 gols por partida. E o AIK em 26 jogos. É o quinto colocado. Está brigando lá pela parte de cima da tabela também. Em 26 fez 42 e sofreu 31. Os últimos 5 jogos aqui do AIK, jogando em casa nessa competição, todos bateram mais de 1,5 gols. E a do visitante jogando fora de casa, não tão over assim. Tá vendo aqui, ó? Somente 3 jogos bateram. Então 2 jogos não bateram. Então é um sinalzinho de alerta pra gente aí nesse jogo. O Häcken jogando fora de casa. Ok? Então é um sinalzinho de alerta pra nós aí. Agora o próximo jogo ainda na Suécia. A primeira divisão, às 14 horas, temos o Norrköping contra o Helsingborg. Em 2022, um jogo apenas, não bateu 1,5. Então, o sinal de alerta aqui no confronto direto dessas equipes. Os últimos 5 jogos do time da casa, todos bateram mais de 1,5. E do time visitante, também todos bateram mais de 1,5 gols. Classificação. Norrköping está em 12º, Helsingborg em 15º. Então, 2 times aí brigando pela parte de baixo da tabela aí, tentando se salvar. Duelo dos desesperados, né? Os últimos 5 jogos aqui do time da casa, em casa, nessa competição, todos bateram mais de 1,5. E do visitante, fora de casa, jogando fora de casa, os últimos 5 também todos bateram mais de 1,5. Então, o que nos preocupa aqui é somente o confronto direto que tivemos nesse ano aqui, que não bateu 1,5. Fora isso, todas as estatísticas estão ao nosso favor nesse confronto. Agora vamos aqui ainda na Suécia, primeira divisão, às 14 horas. Temos o Varberg contra o Elfsborg. Em 2022 já tivemos um jogo, bateu 4-1, então bateu fácil. E já no ano passado tivemos 2 jogos. Um bateu fácil e o outro não bateu 1,5, ficou no 0-0. Perdão. Os últimos 5 jogos aqui do time da casa, 4 bateram mais de 1,5 e 1 não. E do visitante, os últimos 5 jogos, todos bateram mais de 1,5 gols. Classificação. O time da casa é o 7º. É o Elfsborg? Não, o Varberg é o time da casa, está em 13º. E o Elfsborg está em 7º. Os últimos 5 jogos aqui do
do Varberg em casa, todos bateram mais de 1,5. E do visitante, o Elfsborg, jogando fora de casa, todos bateram mais de 1,5 também, nos últimos 5, tá? Então esse é o nosso quarto jogo aí. Lembrando, a gente tem 8 jogos para hoje, tá? Então coloca no 2x aí da velocidade e vamos que vamos, fica comigo até o final aí, para ver a nossa múltiplazinha também aí, que eu separei 4 joguinhos aí para nós, beleza? Então temos agora o Lausanne da Suíça, segunda divisão da Suíça, contra o Vaduz, às 14h30. Esse ano já tivemos 3 jogos, todos bateram mais de 1,5. E ano passado tivemos 2, um bateu e um não. Então tivemos 5 jogos nos últimos anos aqui, nos últimos 2 anos. 4 bateram e um não. Os últimos 5 jogos aqui do Lausanne, 4 bateram 1,5 e um não. E do Vaduz, nos últimos 5, todos bateram mais de 1,5 gols. Isso é em todas as competições, tá vendo aqui? Tem a Europa League aqui no meio. Então isso é em todas as competições. O Lausanne está em segundo e o Vaduz está em nono na classificação do campeonato. 5 jogos aqui do Lausanne já em casa nessa competição. Todos bateram mais de 1,5. E do Vaduz também já tivemos 5 jogos aqui, eles jogando fora de casa. Todos também bateram mais de 1,5 gols. Então uma estatística muito boa ao nosso favor também nesse confronto aqui da Suíça, ok? Agora vamos para a Inglaterra, primeira divisão. Temos o Brentford contra o Chelsea, às 15h30. O Chelsea tomou uma sapatada aí de 4-1 do Brentford no primeiro jogo nesse ano já, né? Jogando em casa, o Chelsea tomou essa sapatada aí, surpreendente. E ano passado tivemos 2 jogos, todos um bateu e o outro não, ano passado. Então 3 jogos aqui em 2021 e 2022, 2 bateram e um não. Os últimos 5 jogos aqui do Brentford, 4 bateram mais de 1,5 e um não. E do Chelsea, os últimos 5 jogos, todos bateram mais de 1,5 gols. O Chelsea é o 4º colocado da classificação, né, da Premier League. E o Brentford está em nono. Então, em casa, o Brentford já jogou 5 vezes. Ganhou não, né? Teve mais de 1,5 em todos os jogos. E o Chelsea, os últimos 5 jogos aqui jogando fora de casa, 4 bateram mais de 1,5 e apenas um jogo não. Esse aqui foi cancelado, então foi adiado, né, no caso. Os últimos 5 que ele jogou, 4 bateu e um não. Então um joguinho bom aí pro nosso lado também, nas estatísticas de 1,5. Agora voltamos para a Suíça, né? Agora na primeira divisão, às 15h30, temos o Luzerne contra os Gallen, ST Gallen. Em 2021 já tivemos 3 jogos, todos bateram mais de 1,5, mais de 2,5, mais de 3,5. Então, mais de 4,5 também. Então foi uma festa de gols aí no confronto direto das equipes. Em 2021, ano passado, tivemos 2, 4, 5, 6 jogos ano passado. 5 bateram mais de 1,5 e um não. Então, nos últimos 2 anos, aí tivemos 8 jogos, 7 bateram e um não. Então, estatística maravilhosa aí pro nosso lado, no confronto direto dessas equipes. Agora vamos ver no geral aqui. 5 últimos jogos do time da casa, 4 bateram e um não. E do visitante, os últimos 5 jogos, todos bateram mais de 1,5 gols. O ST Gallen é o 4º colocado e o Luzerne é o 8º. Luzerne já jogou 4 vezes em casa nessa competição, todas bateram mais de 1,5. E o ST Gallen já jogou 5 vezes fora de casa na competição, 4 bateram e um não. Então a estatística está muito boa pro nosso lado aí nesse jogo, hein? Acho que é o melhor jogo em questão de estatística aqui pra gente é esse. E para finalizar, as apostas simples aqui, os palpites simples, nós temos o Elche contra o Real Madrid pela La Liga às 16 horas. Confronto direto, esse ano já tivemos 2. Um foi pela Copa e o outro foi pela La Liga. O da La Liga bateu mais de 1,5 e da jogo de Copa não. Geralmente é um jogo mais amarrado, né, o jogo de Copa. Então, e ano passado tivemos 2, os 2 pela La Liga, os 2 bateram mais de 1,5. Então na La Liga tem um retrospecto bom aí, o confronto direto dessas equipes. E é o que importa pra gente é justamente na La Liga. Os últimos 5 jogos aqui do Elche, todos bateram mais de 1,5. E do Real Madrid, 4 bateram e um não. Apenas o jogo contra o Getafe aqui não bateu mais de 1,5 gols. Real Madrid é o primeiro, 9 jogos, fez 22 gols e sofreu 8. Então a máquina de fazer gols aí, 3 por partida, correto? 9, 18, 20, quase 3 por partida, 2,5. E o Elche é o último, então é o primeiro contra o Lanterna.
né? Geralmente as pessoas acham que vai ser um jogo fácil, mas às vezes dá uma surpreendida aí o Lanterna fazendo um jogo duro. Mas tomara a Deus que não seja nessa situação, nesse caso, né? Que a gente quer ver gol, filho. Então, 4 jogos aqui do Elche já jogando em casa, 3 bateram e 1 não. E do Real Madrid já jogou 5 vezes fora de casa. 4 bateu e 1 não, justamente contra o Getafe aqui, que não bateu, ok? Então esses são os jogos. Lembrando aqui, ó, temos o GEV da Noruega, o AIK da Suécia, Norrköping da Suécia também, o Varberg da Suécia também, o Lausanne da Suíça, o Chelsea da Inglaterra, o Luzerne da Suíça e o Real Madrid da Espanha, beleza? Esses são nossos jogos. Agora vamos para múltiplo. Antes disso, se inscreve aqui no nosso canal, aperta o sininho aí para estar recebendo os palpites diários de futebol, belezinha? Vamos lá? Separei aqui 4 joguinhos. Temos o Chelsea, ó, de 1,28, 1,5, tudo 1,5 também, tá, gente? O Elfsborg 1,23, o Norrköping 1,22 e o AIK 1,22. Então deu uma odd de 2,34, beleza? Então essa é a nossa múltipla. Minha turma, fico por aqui. Quem gostou do vídeo já deixa aquele like aí para fortalecer o amigo também. E vamos que vamos, bom greens a todos nós aí. Valeu, fui!